nesse momento, vai recebendo aplausos desses integrantes do Capitólio. A gente acompanhou que Donald Trump, além de congressistas, vai falar para alguns juízes, inclusive da Suprema Corte. Vamos acompanhar a fala do presidente. Muito obrigado a todos. É uma honra. Presidente do Congresso Johnson, vice-presidente Vance, primeira-dama dos Estados Unidos. A segunda-dama dos Estados Unidos. Membros do Congresso e caros americanos, a nossa nação está de volta, maior, mais forte, mais rica do que nunca. Em 5 meses, nós celebraremos um marco na nossa história, que é o nosso aniversário de 250 anos. O aniversário da nossa gloriosa independência. Em julho, no 4 de julho, iremos marcar 2 séculos e meio de liberdade e triunfo, progresso e liberdade, na nação mais incrível e excepcional na face da Terra. E vocês nunca viram nada como isso. Nós estamos indo cada vez melhor na idade de ouro da América. A última vez que falei nessa Câmara, 12 meses atrás, eu havia herdado uma nação em crise, com uma economia estagnada, a inflação em níveis recordes, uma fronteira aberta, o recrutamento para as forças militares e para a polícia estava em níveis terríveis, o crime estava nas casas, nas guerras e o caos estava em todo mundo. Mas hoje, depois de apenas um ano, podemos dizer que com dignidade e orgulho, nós conseguimos trazer uma transformação que nunca ninguém viu antes. E é uma mudança para as próximas eras. E nós nunca voltaremos para onde estávamos há pouco tempo atrás. Nós nunca voltaremos para isso. Hoje, a nossa fronteira está segura. Obrigado. A nossa fronteira está segura, o nosso espírito está restaurado, a inflação está despencando, as rendas estão subindo rapidamente, a nossa economia está bombando como nunca, e os nossos inimigos estão com medo, as nossas forças militares estão fortes, os Estados Unidos são respeitados novamente, talvez como nunca antes. Depois de 4 anos, nos quais milhões e milhões de imigrantes ilegais cruzaram as nossas fronteiras de forma sem serem checados, nós temos a fronteira mais forte e mais segura na história americana. Nos últimos 9 meses, 0 imigrantes ilegais foram admitidos nos Estados Unidos.
Mas sempre permitiremos que pessoas entrem legalmente, pessoas que amem o nosso país, que trabalhem duro e que mantenham o nosso país. O fluxo do fentanil mortal através das nossas fronteiras caiu num recorde de 56% em um ano. E no ano passado, a taxa de assassinatos registrou seu maior declínio na história. É o maior declínio na história, o menor número em mais de 125 anos. É de um tempo de antes do meu pai nascer, meu pai maravilhoso, Fred. Foi há muito tempo que esse recorde foi batido desde essa época. O governo Biden e seus aliados no Congresso nos deram a pior inflação da história do nosso país. Mas em 12 meses, o meu governo conseguiu trazer a inflação do core no seu menor número nos últimos 5 anos. E nos últimos 3 meses de 2025, ela atingiu 1,7%. A gasolina, que atingiu um preço de pico de $6 por galão em alguns estados, no governo do meu antecessor, foi um total desastre em alguns lugares. Ela está agora abaixo de $2,30. E eu visitei o estado de Iowa algumas semanas atrás e vi o galão por $1,85 o galão de gasolina. Os preços dos financiamentos imobiliários caíram no menor número em 4 anos e agora estão abaixo de $5.000, na média de $5.000, desde que eu assumi o governo há um ano. As baixas taxas de juros que podem ajudar a resolver o problema de financiamento imobiliário criado pelo governo Biden, o problema de imobiliário. Nós resolveremos isso, nós protegeremos esses valores e nós melhoraremos essa situação. Vamos manter assim. O mercado de valores, a Bolsa de Valores, conseguiu atingir 53 recordes desde o começo do ano. Isso aumentou o valor para as previdências privadas e para a aposentadoria de milhões e milhões de americanos. O último governo teve menos de $1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos. E agora, até agora conseguimos um investimento de $18 trilhões que vem de todas as partes do mundo para o nosso país. Pense nisso. Muito menos de $1 trilhão ao longo de 4 anos, a mais de $18 trilhões em um ano. Que diferença um presidente faz? Há pouco tempo nós éramos um país morto, agora nós somos o país mais quente em qualquer lugar do mundo. O mais quente. Conforme milhares de novas empresas, fábricas, laboratórios estão sendo construídos no país, nós conseguimos adicionar 70 mil novos empregos na construção num período muito curto. Eles estão cada vez mais fortes. A produção de petróleo nos Estados Unidos cresceu a mais de 600 mil barris por dia. E nós recebemos do nosso novo amigo e parceiro, a Venezuela, mais de 80 milhões de barris de petróleo.
A produção de gás natural nos Estados Unidos está num recorde, porque eu mantive a minha promessa de perfurar sempre o nosso drill, baby drill. Mais americanos estão trabalhando hoje do que em qualquer época na história do nosso país. Pense nisso. Em qualquer momento na história do nosso país, há mais americanos trabalhando. E 100% de todos os trabalhos criados no meu governo foram no setor privado. Nós acabamos com a política de diversidade, equidade e inclusão na América. Nós cortamos uma série de regulamentos que acabavam com empregos e em um ano nós conseguimos tirar 2,4 milhões de americanos do auxílio alimentação. E por todas essas razões, eu digo aqui aos membros do Congresso, o Estado da nossa União é forte. Nosso país está ganhando tanto que nós não sabemos o que fazer com isso. As pessoas estão me perguntando, por favor, senhor presidente, nós estamos ganhando demais. Nem aguentamos mais, a gente não está acostumado a ganhar tanto nesse país até o senhor chegar. A gente só perdia e agora a gente está ganhando tanto. E eu falo, não. Nós vamos ganhar de novo, nós vamos ganhar muito, vamos ganhar mais do que nunca. Eu vou para provar isso, Aqui tem um grupo de vencedores que deixaram toda uma nação muito orgulhosa. Os homens que ganharam a medalha de ouro, o nosso time olímpico de hóquei. Venham até aqui. Go ahead. É a primeira vez que eu vi esses caras aqui de pé. Mas eles fizeram um trabalho incrível, eles venceram a equipe canadense, como também venceram as mulheres, a equipe feminina de hóquei, que logo irá à Casa Branca.
Eles já estiveram no Salão Oval, então eu quero dizer parabéns de novo. Eu falei para eles, e eu fiz uma votação ali no time, né, se eles queriam. Se eles dissessem não, tudo bem. Tem esses jogadores incríveis, o Connor, que é o goleiro, Connie Hellebuck. Bom, ele conseguiu ali defender 46 e aí ele conseguiu fazer uma jogada incrível, porque ele pôs a mão para trás e eu pensei, cara, você praticou isso? É uma pergunta difícil de responder. Será que foi só sorte? Mas eu gostaria de falar para vocês que os membros desse grande time de hóquei, eles têm o meu voto, e nesse caso o meu voto é muito importante. E Connor, eu quero apresentar a você, eu quero entregar a você a nossa mais alta honra civil. Ela foi dada para muitos atletas ao longo dos anos, que é a maior honra civil, que é a medalha da liberdade da presidência. Grandes atletas, acho que eles são incríveis, são os melhores, e todos eles merecem, porque quero agradecê-los. Que trabalho fantástico vocês fizeram, que campeões incríveis vocês são. Muito obrigado. Eu também tenho a honra de dizer que na próxima vez que a tocha olímpica for acesa, será aqui na América, para os Jogos Olímpicos de 2028, os Jogos Olímpicos de Verão, que serão em Los Angeles. E Los Angeles estará segura, assim como Washington é agora uma das cidades mais seguras do país. E neste ano, no meu primeiro mandato, eu fiquei decepcionado porque coisas estranhas aconteceram, coisas bem estranhas aconteceram, mas agora nós temos os Jogos Olímpicos, temos os Jogos da FIFA de 2026, a Copa do Mundo da FIFA, mas temos o aniversário de 250 anos e nós temos a Olimpíada e a Copa do Mundo, e isso é absolutamente incrível. Será um ano para celebrar o nosso país e os heróis que mantiveram esse país livre, homens como Buddy Tackett. Aos 17 anos, o Buddy foi voluntário para defender os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no Pacífico sob o general Douglas MacArthur, lutou bravamente nas batalhas de Manilha
Ele ficou muito ferido em Luzon, nas Filipinas. Há 81 anos atrás, nesse mês, ele foi libertado de um campo de prisioneiros nas Filipinas, que era um dos maiores do mundo à época. E ele ganhou muitas honras, ele ganhou o coração púrpura e a estrela de bronze. E ele veio para cá, começou uma família e hoje ele está na galeria, celebrando seus 100 anos. So, Buddy, you're a brave man, and we salute you. Buddy é um homem bom e nós o saudamos. Mesmo em tempos de desafios e de muita dor, no espírito de 1776 foi mantido. Uma das piores coisas que aconteceram no nosso país foi a tragédia no ano passado, no Texas, que atingiu um acampamento, vários acampamentos, e as águas ameaçaram. E Millie Clay McClellan, de 11 anos, fechou os olhos e rezou a Deus. E ela achou que ela iria morrer. Suas orações foram ouvidas quando ela foi resgatada pela guarda costeira. E ela foi... Um helicóptero apareceu para salvá-la. Foi a primeira missão de resgate do Scott. Foi um membro da guarda costeira muito jovem, muito corajoso, que conseguiu salvar não apenas Billy Kate, mas 164 outras crianças e adultos durante essa tragédia. As pessoas assistiram Scott à distância e não acreditavam no que estavam vindo. Os ventos iam para todo lado, tudo acontecia. As águas estavam numa velocidade terrível. E ele estava ali fazendo algo. E hoje, Scott e Billy Kate estão aqui juntos, reunidos, pela primeira vez desde então. Muito obrigado, Scott. Muito obrigado, Billy Kate. And Petty Officer Ruskin, I'm pleased to inform you that I am now awarding you Oficial Ruskin, eu gostaria de entregar a você a Legião do Mérito por seu heroísmo extraordinário. Muito obrigado. Eu gostaria que o assistente militar, por favor, viesse aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu serviço. Muito obrigado. De 1776 até agora, toda a geração de americanos se apresentou para defender a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Eles estão fazendo isso para a próxima geração. Agora é a nossa vez de fazer uma nação na qual toda criança tem a chance de atingir mais, de seguir em frente, no qual o governo responda ao povo, não aos poderosos, onde os interesses dos americanos que trabalham duro, dos cidadãos, esteja sempre em primeiro lugar. Essa é a dívida que devemos aos nossos heróis e a promessa que devemos cumprir para a América no nosso ano de aniversário, nos nossos 250 anos. Eu peço ao Congresso que
Eu pedi no ano passado que o Congresso aprovasse o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos, e eles fizeram isso tão bem. Muito obrigado, republicanos. Todos os democratas, todos eles votaram contra esse corte de impostos tão necessário e tão importante. Eles queriam aumentos de impostos em larga escala, que iriam prejudicar as pessoas. Mas nós fomos em frente com a nossa linda e longa lei, cortando impostos nas horas extras, cortando impostos no seguro social para o nosso povo. E nós também tornamos os juros nos empréstimos para comprar carros dedutíveis, mas apenas para veículos feitos nos Estados Unidos. Recentemente, na Pensilvânia, eu encontrei a Megan Manhauser, uma mãe muito devota que ensina seus filhos em casa. São 2 filhos e durante o dia ela trabalha servindo mesas e o marido faz o turno da noite, trabalhando com equipamento pesado. A Meg está aqui e ela está tão feliz porque sem esse imposto que não é cobrado em hora extra, sem esse imposto que é cobrado, eles conseguiram conseguir extras e conseguiram diminuir as contas de casa e conseguiram mais de $5.000 na renda de casa. Nós estamos lutando por você, Megan. Muito obrigado, Megan. Estamos lutando por você e por vocês. Na nossa lei, a Megan também pode ativar as chamadas contas Trump para crianças. Não fui eu que dei o nome nessas contas. Ninguém acredita, mas não fui eu que dei o nome a essas contas. Não fui eu que batizei. Tem um cara alto aí que enfim, na terceira fileira foi ele. São contas de investimento livres de impostos para toda criança americana. Isso é algo que é especial, que vai trazer mais para pessoas físicas. É uma iniciativa que foi feita com a ajuda do Michael e da Susan Bell, que doaram 6 bilhões para fundar essas contas para 25 milhões de crianças americanas. Eu pensei, Michael, como é que você ganhou todo esse dinheiro? Bom, eu faço computadores, né? Eu vendo para as pessoas e eu comecei a vender cada vez mais. E esse é o sonho americano, né? Ele vendeu muitos computadores, muitos desses laptops. Eu quero dar parabéns a ele e agradecê-los, a ele e a Susan. E eu também agradecer o Brad Gerstner. Muito obrigado, Brad, que está aqui com a gente desde o início. Com contribuições adicionais modestas, essas contas desses jovens podem atingir até
$100 mil ou mais quando eles tiverem 18 anos. Pode ser até mais do que isso. Investindo no futuro das crianças pode ser feito através vocês podem saber mais no site trumpaccounts.gov. Eu tenho tanto orgulho das pessoas que iniciaram essa ação. E uma das razões primárias pelo nosso país ter essa grande reviravolta econômica, da gente ter o maior índice de Dow Jones, né, de 50 mil pontos, é o maior em 4 anos, e também do índice SP, do Standard & Poor's, estar alto também, foi pelas tarifas. Eu uso essas tarifas e com elas recebi centenas de bilhões de dólares para fazer grandes acordos com o nosso país, tornar ele mais economicamente, nacionalmente mais seguro, ter uma base mais segura. E tudo estava funcionando muito bem. Os países que nos roubaram durante décadas, passaram a pagar e recebemos então centenas de bilhões de dólares. Esses países nos roubaram tanto, vocês sabem disso. Até os democratas sabem disso. E esses países, eles estavam até felizes. A gente fez acordos, eles não estavam ganhando tanto, enfim, mas estavam ganhando mesmo assim. E tínhamos um crescimento incrível, e é uma grande história porque 22 prêmios Nobel em economia erraram, porque eles falaram que não seria possível que foi feito. E eu consegui. Mas aí a Corte Suprema derrubou, colocou uma decisão que impediu o uso das tarifas. Mas a boa notícia é que a maioria dos países e corporações vão manter os acordos que eles fizeram. Certo, Scott? Eles sabem que o poder legal que eu tenho como presidente para fazer um novo acordo pode ser muito pior para eles e, portanto, eles vão continuar com esse caminho bem-sucedido que nós negociamos antes da Corte Suprema, infelizmente, se envolver nisso. Então, apesar dessa decisão decepcionante, essa economia desse país, toda a economia que a gente estava fazendo, nós estávamos protegendo a paz. E muitas das guerras que eu resolvi foram por causa dessas tarifas. Eu não conseguiria sem esse apoio financeiro. Nós temos uma solução que é um pouco mais complexa, mas que ela é provavelmente melhor, levando a uma solução que será ainda maior e mais forte do que antes. E a ação do Congresso não será necessária. Já é tempo disso já está testado e aprovado, e eu acho que as tarifas pagas pelos países estrangeiros vão substituir o passado, substituindo um sistema moderno para um sistema moderno do imposto de renda, tirando o peso financeiro das pessoas que eu tanto amo. Seguindo em frente, fábricas, empregos, investimento, e trilhões de dólares vão continuar entrando nos Estados Unidos, porque nós finalmente temos um presidente que coloca a América em primeiro lugar. Eu amo a América. Por décadas antes de eu chegar, nós tínhamos o exato oposto do comércio, a saúde, a energia, a imigração. Tudo era roubado de forma desonesta para tirar a riqueza das pessoas produtivas, das pessoas que trabalham. Sob Biden, os seus parceiros corruptos no Congresso e além dele, eles conseguiram passar esse golpe verde das fronteiras abertas para todo. Eles trouxeram milhões e milhões de pessoas que saíram de prisões, de instituições de saúde mental, foram assassinos. 11.888 pessoas que entraram nesse país eram criminosos. As mesmas pessoas que votaram por essa desgraça, por esses desastres, de repente, usam a palavra custo de vida, começam a usar essa palavra o tempo todo, mas foram eles que causaram isso, foram eles que
aumentaram os preços a todos os nossos cidadãos. Vocês causaram esse problema do custo de vida. Vocês causaram. They knew their statements were a lie. They knew it. They knew their statements were a dirty, Eles sabiam que essas declarações eram sujas, que não tinham nada, que eram mentiras. As nossas políticas estão acabando com isso. Nós estamos indo muito bem, porque os preços agora estão despencando. O preço dos ovos agora está 60% abaixo. O custo do frango, da manteiga, de frutas, de hotéis, de automóveis, do aluguel e até mesmo a carne bovina, que estava muito alta, começou a cair significativamente. E logo vocês verão números que poucas pessoas achavam que eram possível atingir. Apenas pouco tempo atrás. As pessoas não vão acreditar quando elas olham para esses números, especialmente os números de energia. Eles estão caindo, os preços estão caindo, ninguém vai acreditar. E há também um outro grande corte de impostos. Eu estou confrontando uma das maiores roubos dos nossos tempos, que é o custo da saúde causado por vocês. Desde a aprovação do Obamacare, do Unaffordable Care Act, né, o Obamacare, que deu às grandes seguradoras o poder de ficarem cada vez mais ricas. E algumas pessoas ganharam centenas de bilhões de dólares por ano, as empresas dessas seguradoras. E suas ações subiram até 1.700%. E eu agora introduzi um plano para a saúde que eu chamo de Great Healthcare Plan. Ele vai acabar com todos esses pagamentos para as grandes seguradoras e vai dar o dinheiro diretamente para as pessoas para que elas comprem os seus planos de saúde e tenham um plano melhor com um preço mais baixo. Além disso, o meu plano exige transparência máxima de preço. Isso é importante e é tão simples. Eu fiz isso no meu primeiro mandato e os democratas acabaram com isso. Eles sabiam disso e eles fizeram algo muito ruim para as pessoas, porque o preço da saúde subiu como nunca. E eu também estou acabando com o custo inflacionado de remédios vendidos sob prescrição, algo que nunca havia acontecido antes. Outros presidentes tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Tentaram, muitos não tentaram, enfim, tentaram, mas eles eram muita falação e pouca ação, mas eu consegui fazer. E agora, quando nós temos com esses acordos de nação mais favorecida, que por décadas permitiu que as nações pagassem preços baixos e nós pagássemos os preços mais altos. E agora nós temos o menor preço de medicamentos em qualquer lugar do mundo, o menor preço. No meu primeiro ano do segundo mandato, bom, deveria ser meu terceiro mandato, né? Mas coisas estranhas aconteceram. Eu peguei os medicamentos sob prescrição, que é uma parte importante da saúde, e que tinham o preço mais alto no mundo até o menor. O resultado é que algumas diferenças de preço eram de 300%, 400%, 500%, 600% e mais. E vocês podem conferir tudo no site trump.gov. E hoje à noite, nós temos aqui o primeiro cliente que conseguiu esse desconto, a Catherine Radin. Durante 5 anos,
Ela e o marido lutaram contra a infertilidade, eles tentaram fazer a fertilização in vitro, a FIV, e um dos remédios custava a Catherine $4.000. Mas algumas semanas atrás, ela entrou no site e conseguiu esse mesmo medicamento de $4.000 custando menos de $400. Até menos que isso, $350. Catherine, estamos todos rezando por você e temos certeza que você será uma ótima mãe. Agora eu peço ao Congresso que codifique o projeto, o programa de nação favorita em lei, para que seja aprovado em lei. Então, se a gente não fizer isso, a gente pode... Vamos codificar isso e transformar em lei. Muitos americanos também estão preocupados que as demandas de energia pelos data centers de inteligência artificial podem aumentar as contas de energia. Eu negociei hoje o novo acordo de proteção para o consumidor. Com isso, as grandes empresas de tecnologia têm a obrigação de fornecer a energia. Eles podem construir indústrias de energia para as suas fábricas, mas ninguém vai ter o preço aumentado. E os preços de eletricidade vão cair em muitas comunidades e cair bastante. É uma estratégia única que nunca foi usada nesse país. Nós temos uma rede muito antiga, uma rede de eletricidade antiga. E agora, com o tipo de energia que é necessária, eles vão construir suas próprias indústrias de energia para produzir eletricidade. Isso vai dar à empresa segurança de que eles tenham o que precisa para a eletricidade e pode também baixar o preço para as comunidades. Outro pilar do sonho americano que está sob ataque é a casa própria. Eu falei com uma mãe de Houston e ela foi atrás de pelo menos 20 casas, ela foi atrás de investimento para fazer isso e ela não conseguiu, ela queria sair do aluguel. Isso estava tirando o sonho americano dela. Nós ouvimos muitas histórias de que executivos de Wall Street estavam comprando muitas casas, comprando aos milhares, para transformá-las em casas, e nós não deixaremos que isso aconteça. E agora eu peço ao Congresso que torne essa proibição permanente, porque as casas são para as pessoas, não para as corporações. As corporações estão indo muito bem. Rachel, muita sorte com a sua casa. Espero que você a consiga em breve. Também estamos trabalhando para facilitar aos americanos o processo de aposentadoria. E esse governo sempre protegeu o seguro social e o Medicare, que é o plano de saúde para os aposentados. Nós sempre iremos proteger o seguro social e o Medicare. Desde que eu assumi o governo, os balanços eles atingiram $30 milhões, porque eles conseguiram... E eles estão subindo como nunca. Mais americanos têm agora acesso a um plano de aposentadoria e eles conseguem fazer com que essas contribuições atinjam uma disparidade que era antes impossível. Porque são americanos, são trabalhadores que construíram o nosso país, eles precisam ter acesso a um tipo de plano de aposentadoria que é o mesmo que seja oferecido aos trabalhadores federais. Da mesma forma que nós devemos assegurar que todos os americanos possam lucrar no mercado da Bolsa de Valores, nós devemos assegurar que membros do Congresso não ajam de forma corrupta usando informações
para negociar na Bolsa de Valores. Eles levantaram, nossa, para aplaudir, nem acredito. Não acredito. Será que a Nancy Pelosi se levantou também? Duvido. Passem a lei que a gente chama Stop Insider Trading, que é para acabar com o inside trading. Eu nem imaginei que alguém desse lado iria se levantar, eu agradeço. Mas quando se trata de corrupção que está assolando os Estados Unidos, sim, está assolando. Não há exemplo mais chocante do que Minnesota, onde membros da comunidade somali desviaram cerca de 19 bilhões de dólares dos contribuintes americanos. E os números são ainda maiores. Na Califórnia, em Massachusetts, em Maine e muitos outros estados é ainda pior. É o tipo de corrupção que corrompe todo o tecido da nação. 4 meses atrás, eu iniciei a guerra às fraudes, liderada pelo nosso grande vice-presidente, J.D. Vance. Ele vai conseguir fazer isso e nós poderemos descobrir o suficiente dessa fraude. Nós já temos agora um orçamento para isso. É o tipo de... Os somalis que acabaram com Minnesota nos lembram que em grandes partes do mundo onde existe a corrupção, a falta de lei, são a norma e não a exceção. Essas culturas trouxeram imigração irrestrita para esse país, nessa cultura de fronteiras abertas. Eles trouxeram isso para os Estados Unidos e é o povo americano que paga o preço com contas médicas mais altas, com seguros mais altos, com aluguéis e, mais do que isso, com crime. Nós vamos tomar conta desse problema. Nós vamos corrigir esse problema. Nós não estamos brincando. Delilah Coleman tinha 5 anos em junho de 2024, quando um caminhão imenso atravessou na estrada a mais de 100 por hora. O motorista era um imigrante ilegal que entrou nesse país com autorização de Joe Biden e conseguiu uma licença para dirigir caminhões. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia andar ou falar ou ter uma boa vida, que ela nem comeria mais, mas contra todas as expectativas, ela agora está no 1º ano, ela está aprendendo a andar e ela está aqui essa noite com o pai dela, Marcos. Delilah, você é uma grande inspiração, levante-se. Muito obrigado, Delilah. Muitos desses imigrantes ilegais não conseguem falar inglês, não conseguem ler os sinais de trânsito para saber da velocidade, dos perigos e tudo. E eu peço ao Congresso que aprove uma lei que vamos chamar de Lei Delilah, impedindo que qualquer licença a motoristas comerciais, a motoristas profissionais, seja dada a imigrantes ilegais.
E ontem, como vocês provavelmente viram na Casa Branca, eu recebi uma cerimônia para pessoas que perderam seus amados por causa de imigrantes, por causa de crimes, por causa dessa política de fronteiras abertas. São os que eu chamo de anjos, são mães e famílias que, por décadas, o nosso governo traiu e a nossa mídia ignorou. É algo terrível. Em 2023, uma cheerleader, uma líder de torcida chamada Elizabeth Medina, ela iria se apresentar na parada de Natal em sua cidade, mas a mãe dela encontrou ela morta, sangrando, numa banheira depois de ter sido esfaqueada 25 vezes. O assassino dela havia sido preso antes. E ele acabou de forma brutal com a luz mais brilhante na família dela, de forma horrorosa. Essa mãe arrasada está hoje aqui na galeria para nos lembrar a todos do porquê que estamos deportando criminosos, imigrantes ilegais, e estamos deportando-os em números recordes. Eles vão sair daqui rápido, nós não os queremos. Thank you very much, Jacqueline. Thank you. Muito obrigado, Jacqueline. Nunca vamos nos esquecer que muitos nesse salão não só permitiram a invasão das fronteiras, permitiram que elas acontecessem, mas eles fariam tudo de novo se pudessem. Se eles pudessem, eles abririam as fronteiras novamente, deixariam que os piores criminosos do mundo entrassem. A única coisa que está entre os americanos e as fronteiras abertas agora é o presidente Donald J. Trump e nossos grandes patriotas republicanos no Congresso. Muito obrigado. E enquanto falamos aqui, democratas nessa Câmara cortaram todo o financiamento do Departamento de Segurança Interna. Cortaram tudo. Instituíram outro shutdown dos democratas. O primeiro nos custou 2 pontos no PIB. Isso deve ter deixado eles muito felizes. E agora, a agência responsável por proteger os americanos dos terroristas, dos assassinos. E hoje eu estou exigindo a restauração total e imediata de todo o financiamento para a segurança de fronteira, para a segurança interna dos Estados Unidos e também para ajudar as pessoas que estão limpando a neve após a nevasca. Nós não temos dinheiro agora por causa dos democratas, e seria bom, porque as pessoas não estão recebendo seus salários. Que vergonha. Então, nós tivemos uma nevasca muito grande agora. Uma das grandes coisas do Estado da União é dar a chance de ver aos americanos de forma clara o que os seus representantes acreditam de fato. Então, hoje à noite, eu convido todos da legislatura a se juntar ao meu governo em reafirmar esse princípio fundamental. Se vocês acreditam nessa declaração, se vocês acreditam que vocês devem apoiar a declaração de que o governo americano é para proteger cidadãos americanos e não imigrantes ilegais.
Não é uma vergonha, vocês deviam ter vergonha de fazer isso. Deviam ter vergonha de não se levantarem. É por isso que eu também peço a vocês que acabem com as cidades santuário, que protegem os criminosos e que estendam penalidades àqueles que impedem oficiais do ICE de trabalhar e que, em muitos casos, são assassinos. Eles estão impedindo a remoção dessas pessoas do nosso país e vocês deviam ter vergonha disso. E talvez, ainda de forma mais importante, eu peço a vocês que aprovem a lei SAVE, que impedem imigrantes ilegais e outros e pessoas não permitidas que votem nas nossas eleições que são sagradas. O roubo é algo disseminado nas nossas eleições, é algo muito simples. Todos os eleitores devem apresentar uma identificação de eleitor. Todos os eleitores devem mostrar prova de cidadania para votar. E chega de votos fraudados que chegam pelo correio, a não ser para pessoas em caso de doença, de deficiência, de militares ou aquelas viajando. E isso deveria ser algo muito fácil. Aliás, a pesquisa mostra que isso tem aprovação de 89% daqueles que são democratas. E mesmo o novo prefeito comunista de Nova York, acho que ele é um cara legal, na verdade. Eu falei com ele. Tem políticas ruins, mas ele é um cara legal. Ele falou para as pessoas limparem a neve, mas enfim. Então, mas mesmo para isso você tem de ter formas de identificação e um cartão de seguro social. Se a pessoa não tem identificação pelo grande privilégio de votar nos Estados Unidos, isso não é bom. Tanto republicanos quanto democratas concordaram firmemente nessa política. E esse Congresso deve estar unido para aprovar essa lei de senso comum que vai antes que qualquer outra coisa aconteça. E a razão por eles não quererem fazer isso, porque tem uma razão por não querer a identidade de eleitor, é porque eles querem roubar, eles querem manipular. Eles vão todo tipo de desculpa, vão falar que é racista, vão falar, usar toda a imaginação. Eles querem roubar a eleição e a política deles é tão ruim que para serem eleitos, eles têm de manipular. E a gente precisa parar com isso. E aqui está mais uma oportunidade de mostrar o bom senso no governo. Na galeria, hoje, nós temos a Sage Blair e a mãe dela, Michelle. Ela tinha 14 anos em 2021
E ela estava fazendo tratamento para novo gênero, para virar menino, e escondia isso dos seus pais. Difícil de acreditar, né? Então, a Sage estava confusa e ela saiu de casa e foi para o estado de Maryland, onde um juiz de esquerda se recusou a devolvê-las aos seus pais. E ela foi enviada para um abrigo onde viviam meninos e sofreu terrivelmente por muito tempo. Mas Sage, hoje, é uma jovem mulher que tem uma bolsa completa na universidade, na Liberty University. Sage e Michelle, por favor, fiquem de pé. E muito obrigado por sua coragem. Quem diria que a gente estaria falando de algo assim? 15 anos atrás, alguém ia falar, nossa, o que é isso? O que é errado com essas pessoas? E agora está acontecendo em vários estados, e as pessoas fazem isso mesmo sem contar para os pais. Mas nós devemos concordar que crianças não devem passar por esse tipo de transição para um novo gênero contra a vontade dos pais. Quem diria que a gente estaria falando sobre isso, sobre passar a proibição disso? E nós devemos proibir isso imediatamente. Eles não se levantam. Essas pessoas aqui são loucas. Eles são loucos. Fantástico. Nós temos sorte de ter um país, porque com pessoas assim, os democratas estão destruindo o país. Mas nós paramos com isso na hora exata, não é? Ninguém se importa mais do que proteger a juventude dos Estados Unidos do que a nossa maravilhosa primeira-dama. É uma estrela do cinema, dá para acreditar? Ao longo do último ano, ela conseguiu apoiar uma lei incrível, uma legislação incrível, que virou um decreto executivo para os jovens. É uma iniciativa de independência, algo fenomenal, que teve apoio bipartidário. Ela tem muito mais apoio bipartidário do que eu tenho. Ela consegue. E com isso, estudantes, educadores, em todos os estados, primeiras damas nos estados, elas conseguem cumprir um desafio desse momento com a inteligência artificial para que a próxima geração esteja mais forte. Hoje nós recebemos 2 jovens aqui que representam esse impacto da primeira-dama, Sierra Burns e Everest Nevermont. Muito obrigado, Melania. Muito obrigado. Agradeço muito por seu trabalho. Tenho muito orgulho de dizer que durante o meu tempo, o meu período no governo, nos 4 anos anteriores, em especial neste ano, houve uma renovação tremenda na religião, na fé, no cristianismo e na crença em Deus. Isso é especialmente verdadeiro para jovens, e muito disso tem a ver com o meu grande amigo Charlie Kirk. Um grande homem.
No ano passado, Charlie foi assassinado de forma violenta por um assassino. Ele foi martirizado por suas crenças. Sua mulher maravilhosa, Erica, está conosco. Erica, por favor, fique de pé. Muito obrigado, Erica. Em memória de Charlie, nós devemos nos unir, nos reafirmar como uma nação sob Deus e rejeitar a violência política de qualquer tipo. Nós amamos a religião e nós amamos a trazê-la de volta. E ela está voltando de forma que as pessoas nem imaginavam que era possível. É algo lindo de se ver, porque isso está. Nós prometemos tornar nossas comunidades mais seguras. E os democratas, os políticos democratas pró-crime continuam contra isso. Nós estamos honrados de ter hoje uma mulher que passou por uma provação terrível, Ania Soretska. Em 2022, ela tinha uma filha linda. A Irina deixou a Ucrânia devastada pela guerra e veio viver em Charlotte, na Carolina do Norte. Muita coisa está acontecendo em Charlotte, aliás. No verão passado, a Irina, de 23 anos, quando ela foi atacada por um monstro num trem, ela foi esfaqueada no pescoço, no seu corpo. As pessoas nunca vão esquecer do que aconteceu naquele trem. Nunca vão esquecer aquela expressão de terror ou o rosto de Irina ao olhar para o seu assassino nos últimos segundos de sua vida. Ela escapou de uma guerra horrorosa para ser assassinada por um assassino que veio para os Estados Unidos através de fronteiras abertas. Senhora Zaretsky, eu prometo essa noite que nós vamos assegurar justiça para sua filha, Irina. Eles não se levantam. Como vocês não se levantam? Eu estou pedindo a esse Congresso para aprovar uma legislação para assegurar que criminosos sejam presos. E parece que eles querem que eles continuem nas ruas, né? No último verão, eu pedi à Guarda Nacional e às forças de aplicação da lei federais que restaurassem a lei e a ordem nas nossas cidades mais perigosas, incluindo Memphis, no Tennessee, que foi um grande sucesso, e New Orleans, na Louisiana, foi um grande sucesso, e na nossa capital, Washington, onde não temos mais quase nenhum crime em Washington. Como que isso aconteceu? Na verdade, o crime em Washington está agora em seu menor nível já registrado e os assassinatos em Washington em janeiro estavam abaixo praticamente 100% do que era um ano atrás. Eles não gostam de ouvir isso, né? Uma das pessoas que ajudaram
a mudar isso foi a membro da Guarda Nacional, Sarah Braxton, de 20 anos. Depois de 4 meses de destacamento, ela estendeu voluntariamente o seu serviço e ela estava indo muito bem. Todos tinham muito orgulho dela, mas ela estava fazendo uma patrulha perto da Casa Branca quando ela foi atingida na cabeça por um tiro disparado por um monstro terrorista do Afeganistão, que não deveria estar em nosso país. Ela vestia o uniforme da nossa nação e ela foi assassinada por isso. Ele veio até aqui e não gostava de pessoas usando o nosso uniforme. Um homem doente que não deveria estar em nosso país. A Sarah Braxton morreu defendendo a nossa capital. E estamos honrados de estar aqui por seus pais maravilhosos, Gary e Evelyn. Sua filha era uma americana patriota de verdade. Eu sinto muito e muito obrigada. É uma grande jovem, eu li a respeito dela, ela era perfeita. Servindo com Sarah naquela noite estava o sargento Andrew Wolf. Os terroristas atingiram Andrew na cabeça e acharam que, enfim, que ele não sobreviveria. Acharam que nenhum dos dois sobreviveria. Mas a mãe dele, a Melanie, eu falei com ela na mesma noite em que tudo aconteceu. E ela estava muito otimista que os médicos falavam, o Andrew não vai conseguir. E ela falava, não, ele vai sobreviver, ele vai. Não foi dada nenhuma chance de vida praticamente para ele, mas ela não tinha dúvida. Ela falou, ele vai ficar bem. Foi uma conversa que eu tive com ela naquela mesma noite. E havia sangue, enfim, ele estava numa situação terrível. E ela, todos orando, e ela falava, ele vai ficar bem. Os médicos não entendiam o que ela dizia. E depois de olhar para os resultados, aos danos, ninguém acreditava. Ela estava tão forte e até o pai falava que ela não entendia a gravidade da situação, mas ela estava certa. No fim das contas, ela estava certa. Incrível. De onde vem essa mulher? É a pessoa mais otimista que eu já conheci. O Andrew voltou ali, à beira da morte. Ele teve uma recuperação milagrosa. Ele ainda tem um trabalho a fazer, mas ele está indo muito bem. É um homem bonito. Muito obrigado, Andrew. Andrew, enquanto você está em pé, eu peço que o general James Seward e Andrew Wolf e a grande família, a maravilhosa família de Sarah Braxton, recebam o coração púrpura, uma honraria criada pelo grande presidente George Washington.
Nós amamos vocês todos. Nós estamos restaurando a segurança. Estamos restaurando não só para os americanos, mas para os americanos no exterior também. O nosso país está mais forte do que nunca. Nos meus primeiros 10 meses, eu acabei com 8 guerras, incluindo Camboja. O que vocês acham engraçado? Gente doente? O que vocês estão rindo? Camboja e Tailândia, Paquistão e Índia, que seria uma guerra nuclear. O primeiro-ministro do Paquistão disse que 30 milhões de pessoas teriam morrido se eu não me envolvesse. Kosovo e Sérvia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão, Congo e Ruanda, e, claro, a guerra em Gaza, que continua, mas num nível muito baixo. Eu quero, então, agradecer o Steve Witkoff e o Jared Kushner por todo o trabalho nesse sentido. Muito obrigada. Também quero agradecer o homem ao qual eles se reportam, o secretário de Estado Marco Rubio. As pessoas gostam de você, Marco. O Marco teve 100% dos votos quando ele esteve ali numa conferência. Eu acho que o próximo era 54%. E alguns democratas falaram, nossa, não dá para acreditar que aprovamos esse cara. Isso nas sessões de aprovação para secretário de Estado. Ele fez um grande trabalho. Eu acho que ele vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado. No cessar-fogo que eu negociei, todos os reféns, tanto os reféns vivos como aqueles que haviam morrido, retornaram para casa. Dá para acreditar? Ninguém pensou que isso era possível. Ninguém pensou que isso era possível. Tanto os vivos quanto os mortos. E os pais que tinham um filho morto, eles me diziam que eles queriam de volta o filho tanto quanto se ele estivesse vivo. Nós queríamos trazer os reféns vivos de volta, mas também esses últimos 20 seriam os mais difíceis. E nós conseguimos, então, 14 ou 15 dos mortos, dos 28 que estavam ali, e nós negociamos com Hamas para fazer isso, com Israel. Eles cavaram e cavaram muito. E é muito duro, porque havia corpos por toda parte. Às vezes era preciso escavar 100 corpos para cada um que eles encontravam. E eles conseguiram, então, recuperar 27, e então recuperaram 28. Algo que não parecia possível, mas eles conseguiram fazer isso. A família do 28º estava tão triste, mas, ao mesmo tempo, felizes. O quanto era possível ser feliz numa situação como essa, mas de trazer o filho de volta. Que época foi essa? Que período difícil. Mas nós conseguimos todos de volta. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todos. E estamos trabalhando muito para acabar com a 9ª guerra. O assassinato, o morticínio entre Rússia e Ucrânia. Em 2025, matou milhares, são milhares de soldados morrendo todos os meses. Eu nunca vou hesitar em confrontar as ameaças à América, e é por isso
que nós conduzimos uma operação no ano passado, uma operação militar que acabou com o programa de armas nucleares do Irã. Um ataque em solo iraniano que foi chamado de Operação Martelo da Meia-Noite. Por décadas, foi política dos Estados Unidos nunca permitir que o Irã obtivesse uma arma nuclear, por muitas décadas. Eles são uma nação muito forte e que vivem num regime há 47 anos, e eles têm esses aliados, assassinos em outros países que espalham terrorismo, morte e ódio. Eles mataram, mutilaram milhares de americanos em serviço e centenas de milhares, ou mesmo milhões de pessoas em explosões. Eles eram os reis de explosões ali. E nos últimos meses, com os protestos, eles mataram pelo menos 32 mil manifestantes, 32 mil manifestantes em seu próprio país. Eles atiraram, enforcaram pessoas. Nós impedimos que eles enforcassem vários deles com ameaça de violência séria, mas são pessoas terríveis. Eles já desenvolveram mísseis que ameaçam a Europa, que podem ameaçar a Europa e outras bases próximas. Eles estão trabalhando para construir ainda mais. Mas depois da Operação Martelo da Meia-Noite, eles foram advertidos a não ter mais tentativas de reconstruir seu programa de armas nucleares. E se eles continuarem a fazer isso, nós vamos acabar com isso. E nesse momento nós estamos buscando negociar para acabar com essas ambições sinistras. Estamos em negociações com eles. Eles querem fazer um acordo, mas não ouvimos ainda as palavras mágicas, as palavras secretas. Nós queremos que eles nunca tenham uma arma nuclear. Eu prefiro resolver esse problema através da diplomacia, mas uma coisa eu tenho certeza, eu nunca permitirei que o maior patrocinador de terrorismo no mundo tenha uma arma nuclear. Isso não pode acontecer. E nenhuma nação deve duvidar da resolução dos Estados Unidos. Nós temos o poder militar mais poderoso na Terra. Eu reconstruí nosso poder militar no meu primeiro mandato e nós vamos continuar a fazer isso. Nós tivemos a aprovação de um orçamento de $1 trilhão e não temos escolha, nós temos de ser fortes. Mas vamos usar esse grande poder que construímos juntos. E é chamado paz através da força, algo que é muito, muito efetivo. E graças aos republicanos no Congresso, nós estamos investindo um número recorde de dólares. E os Estados Unidos não têm escolha, investindo nas nossas forças armadas. E também estamos criando muitos empregos. Nós estamos... há mais pessoas trabalhando no nosso país do que na história do país. E os países da OTAN, nossos amigos e aliados, também... Eles concordaram após a minha forte sugestão, o meu pedido, a pagarem 5% de seu PIB para a defesa militar, ao invés dos 2% que eles estavam pagando. Eles estão pagando 5% ao invés de pagar 2% ou pagar 3%, como faziam antes. E conseguir esses 5% era algo que todos falavam que seria impossível de conseguir. E nós conseguimos facilmente, com uma reunião. É uma grande diferença entre 2%
E agora os 5% que eles estão pagando. E tudo que foi enviado para a Ucrânia, através da OTAN, foi pago totalmente. Eles pagaram usando as Forças Armadas. E há, nesses países também, um número recorde de recrutamento. E aqui, todo membro das Forças Militares recebeu um bônus de $1.776. Sabe, esse dinheiro foi colocado na minha mesa, é o dinheiro das tarifas, é o dinheiro que nós vamos reconstruir esse programa e não vai demorar muito, mas enfim, nós tínhamos esse dinheiro e eles falaram, nós temos 1.775, eu falei, bom, põe $1 a mais, vamos fazer 1.776. $1 a mais a gente consegue, né? 1.776. Isso foi 4 meses atrás e todos os militares que eu encontrei depois disso me agradeceram por isso. Então, é 1776. Amamos os nossos militares, as nossas forças policiais, nossos bombeiros, amamos nossos bombeiros. Estamos também restaurando a segurança e a dominância no hemisfério ocidental e para defender os nossos interesses nacionais no nosso país da violência, das drogas, do terrorismo, da interferência estrangeira, que por muitos anos tomou grandes partes do nosso território, e que tomam hoje muitas partes do México, incluindo que foram controladas por cartéis assassinos de drogas. Eu, portanto, designei esses cartéis como organizações terroristas estrangeiras e eu declarei o fentanil como uma arma de destruição em massa. E com a nossa nova campanha militar, nós impedimos que um número recorde de drogas entrasse em nosso país e paramos que chegassem pelas águas, pelo mar. Vocês provavelmente perceberam isso. E aí vocês perceberam que não era nada de pescaria que esses barcos estavam fazendo. E nós também acabamos com um dos mais sinistros reis do cartel. Vocês viram ontem. Em janeiro, guerreiros da elite americanos fizeram uma das operações mais espetaculares, complexas, de competência militar e poder na história do mundo. Algo nunca visto. Líderes estrangeiros, eu acho que eles acharam bem impressionante, na verdade. Eles nem acreditavam no que estava acontecendo. Bom, é uma força muito diferente do que a gente tinha 4 anos atrás. É uma grande força armada. Tenho muito orgulho dela. Aliás, a Força Espacial também é meu bebê. Eu acho que ela está ficando muito importante agora. E as forças americanas controlaram todas as defesas de bons combatentes para acabar com o reinado do ditador
Nicolás Maduro e trazê-lo aqui para os Estados Unidos para encarar a justiça. E foi uma vitória colossal para a segurança dos Estados Unidos e que também abre um novo momento para as pessoas da Venezuela Nós estamos trabalhando muito próximos da presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, para trazer ganhos econômicos extraordinários para os nossos dois países e trazer nova esperança para aqueles que sofreram tão terrivelmente. Eles sofreram muito. E conosco temos aqui Alejandro González. E ela era muito próxima de seu tio Henrique, e Henrique concorreu a vereador, às eleições na Venezuela contra Maduro. Ele foi sequestrado por Maduro e as forças de segurança. Há prisões muito terríveis em Caracas. Alejandro, o seu tio foi libertado e nós conseguimos trazê-lo aqui. Ele foi libertado. Henrique, esse preso político libertado, por favor, se aproxime. Muito obrigado, Henrique. É bom tê-lo de volta. Há muitos heróis nessa missão de janeiro que capturaram Maduro. Foi muito perigoso, e eles foram heróicos. Mas um guerreiro daquela noite vai viver para sempre nas crônicas dos valores militares. Eric Slover planejou uma missão e estava ali no helicóptero, um helicóptero, um belo, grande helicóptero poderoso, um Chinook, carregando muitos combatentes americanos. E ele carregava, então, as tags que a mulher dele havia abençoado com água benta antes dele sair. E ela, assim que ele entrou no Chinook à noite, e entrou na fortaleza protegida do Maduro, ele viu que era uma instalação muito protegida. Havia milhares de soldados ali. E era uma instalação que tinha tecnologia militar russa e chinesa. O Eric foi atingido na perna e nos quadris, uma bala em cada lugar. A perna dele foi destruída em pedacinhos. E apesar disso, apesar de estar ferido, ele conseguiu voar, levar o seu helicóptero com sucesso, para levar os combatentes que capturaram, detiveram o Maduro. Era a única coisa que o Eric pensava naquele momento. Mesmo quando ele estava se esvaindo em sangue e havia tiros para todo lado, inclusive na direção dele, Eric manobrou o helicóptero com todas aquelas vidas em suas mãos, enfrentou o inimigo, enfrentou as armas e eliminou a ameaça. Ele salvou a vida de combatentes do que poderia ser um acidente catastrófico. Ali no território inimigo, depois de conseguir colocar os combatentes ali, o Eric falou ao seu copiloto que
também ferido, mas não tão ferido, assuma, eu vou desmaiar. O sucesso de toda a missão e a vida dos nossos combatentes estava ali na capacidade do Eric de manter a dor sob controle até aquele momento. Inacreditável. As pessoas no fundo do helicóptero viam o sangue saindo, escorrendo pelo corredor do helicóptero. Ele ainda está se recuperando de ferimentos muito sérios, mas parece que ele está aqui hoje com a sua esposa Amy. Eric e Amy, por favor. Nós temos uma surpresa para o Eric e para a Amy. Um reconhecimento das ações. Eu gostaria de pedir ao general Jonathan Braga para oferecer com a maior honraria militar a medalha de honra do Congresso. Muito obrigado, Eric e Amy. Ótimo vê-los. Eu estive em Fort Bragg recentemente e eu sei que quem passou por lá nos ajudou a ganhar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e eles queriam mudar o nome, então nós voltamos ao nome original. Nós teremos em breve uma cerimônia privada para entrega de medalhas que vai acontecer na Casa Branca. Muito obrigado, Eric. Hoje nós celebramos muitos patriotas extraordinários americanos, mas há uma última lenda viva que eu gostaria de honrar essa noite. Ele é um aviador americano, um herói, que lutou na Segunda Guerra Mundial, na Coreia, no Vietnã, em mais de 220 missões na Coreia,
em 1952, lutou em condições de tempestades terríveis, esteve em combates aéreos em que eles estavam completamente cercados por inimigos. O avião dele foi atingido por mais de 200 balas, 260 balas, na verdade, e ele ficou ferido. A história dele era secreta. Por mais de 50 anos, ele não queria nem falar para sua mulher dessa história. Mas hoje à noite, aos 100 anos, esse capitão da Marinha está finalmente recebendo o reconhecimento que merece. Por favor, Royce, eu peço que fique de pé e eu peço que a primeira-dama dos Estados Unidos que entregue a medalha de honra do Congresso ao capitão Royce Williams. Muito obrigado, Royce e Eric. Eu sempre quis dar uma medalha de honra do Congresso para mim mesmo, mas acho que eu eu vou chegar lá um dia. Mas é a nossa maior honra. E acho que é uma honra estar no mesmo salão que o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. 250 anos é um tempo muito longo na vida de uma nação, mas é também um mero momento aos olhos da história. O senhor que temos aqui nessa galeria respirou pela primeira vez 100 anos atrás. E em 4 de julho de 1826, o autor da Declaração da Independência, o brilhante Thomas Jefferson, faleceu. Foi apenas uma vida que separa os gigantes que declararam a nação e venceram a nossa independência dos heróis que temos aqui essa noite. Então, tudo que temos aqui nessa nação, construído de 13 colônias humildes até o ápice da civilização humana
e da liberdade humana, a nação mais forte, rica, poderosa e bem-sucedida na história. Os americanos enfrentaram perigos pelo continente e passaram por a natureza selvagem e conseguiram enfrentar fronteiras até dominarem o oeste belo, porém selvagem. Dos campos às planícies, nós nos erguemos e construímos grandes cidades, as maiores do mundo. Nós nos tornamos os mestres das maiores indústrias das histórias e nós conseguimos combater os maiores tiranos. Nós libertamos milhões do fascismo, do comunismo, da opressão e do terror. Os americanos elevaram a humanidade aos céus nas asas de alumínio e de aço. E quando lançamos a humanidade às estrelas em foguetes, com o poder americano, nós trouxemos todo o orgulho americano nisso. Nós mostramos a engenhosidade americana, nós cativamos o planeta com a cultura americana e agora estamos sendo pioneiros nos maiores avanços que o mundo todo busca. Tudo disso e muito mais é um legado duradouro de glória, sem comparação, de patriotas que trabalham duro para construir e defender este país e que ainda podem carregar as esperanças e liberdades. Em toda a humanidade, por anos que já esquecemos, nós continuamos essa sombra. E porque o mundo precisa de coragem, de visão, de força, de inspiração, quando o mundo precisa disso, ele se volta à América. E quando Deus precisa de uma nação para fazer os seus milagres, ele sabe exatamente a quem perguntar. Não há desafio que os americanos não superem, não há fronteira que seja vasta o suficiente para nós para conquistarmos, não há sonho que seja grande demais para não conseguirmos realizar. Não há horizonte tão distante que não consigamos trazer para o nosso destino, que seja escrito pelas mãos da providência. E esses primeiros 250 anos foram apenas o começo. Das fronteiras do Texas, às vilas do Michigan, a costa florida, a costa ensolarada da Flórida, aos campos sem fim das Dakotas, as ruas históricas da Filadélfia, a nossa capital, Washington. A era de ouro da América está aqui. A revolução que começou em 1776 ainda não acabou. Ela continua com a chama da liberdade e da independência. Ela está queimando no coração de todo americano patriota. E nosso futuro será maior, melhor, mais brilhante, mais glorioso do que nunca. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que Deus os abençoe a América.